Vamos falar da trombose venosa profunda? Consiste em uma formação de coágulo sanguíneo que pode surgir no coração ou no interior de um vaso. E é mais sobre os cuidados que devemos ter para evitar essa doença e entender mais sobre isso, que eu converso agora com o cirurgião vascular e angiologista Dr. Miguel Eduardo Andrade. Muito bom dia, Dr. Miguel. Bom dia, Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Um bom dia aos nossos ouvintes. Eu queria perguntar, eu já ouvi falar da trombose. Essa trombose venosa profunda é a mesma? É parente? Não é? Explica pra gente o que é, por favor. Pois não. Os coágulos se formam, de um modo geral, nas veias das pernas e mais frequentemente nas veias internas, que são as veias intramusculares. Certo. Os coágulos que se formam nas veias superficiais, nós damos o nome de uma trombose superficial, diferente então daqueles coágulos que se formam no seio dos músculos, no interior dos músculos. Qual que é a diferença? É que os coágulos profundos, eles podem se deslocar na rede sanguínea, atingindo então o órgão-alvo, que é o pulmão, através do coração, causando então o que nós chamamos de um quadro muito importante, que é a embolia pulmonar, que pode ser fatal, levando à morte. Então a diferença é essa. Os coágulos superficiais, de um modo geral, eles não evoluem para o sistema profundo. Então, em termos de gravidade, os coágulos que se formam no interior dos músculos são muito mais importantes. Como existe uma maneira de evitá-los? Sim, claro. Hoje nós temos uma série de causas para que essa trombose possa ocorrer. Sim. Mais frequentemente, não em nós, numa vida normal, mas é mais frequente acontecer em pacientes que estão acamados por alguma doença, em pós-cirurgias longas e de grande porte, nos pacientes mais idosos. O senhor diria, longa seria duração de quanto tempo? Assim? Cirurgias acima de 2 horas duração, além da gravidade da cirurgia. Os pacientes que têm câncer também têm um índice muito mais acentuado de poder desenvolver a trombose venosa profunda. Sim. Outro ponto importante que às vezes a gente sempre chama a atenção é nas pacientes, nas mulheres, durante o período de gravidez, Carol. Porque há uma série de alterações no sistema da coagulação, onde essas grávidas podem desenvolver ao longo da gravidez uma trombose venosa profunda. E mais frequentemente no pós-parto, onde há uma alteração também muito grande, onde a maior parte desses coágulos se formam no pós-parto. Um outro ponto que eu chamo também a atenção para vocês esclarecendo, que é o uso do anticoncepcional, que também é um fator a mais para a trombose venosa profunda. É claro que a grande parcela da população feminina usa o anticoncepcional, mas um pequeno percentual desenvolvem. Essas que desenvolvem, com certeza, têm fatores de risco genéticos também associados. Varizes, quem tem aí varizes da família, às vezes até na família, até meu avô tinha. Avô, avó, até que tenho pouca, mas minhas tias, isso é mais arriscado? A doença venosa, que são as varizes, ela é muito comum hoje em toda a população, mais frequente nas mulheres. Mas não tem uma comprovação efetiva de que as varizes, por si só, são determinantes de um quadro trombótico. Sim. Mas, em associação, por exemplo, com viagens longas, onde a pessoa fica muito tempo assentada, pessoas que vão ser submetidas, como eu já falei, a cirurgias de longa duração e que têm varizes, elas se constituem, então, um fator a mais para poder ocorrer a trombose venosa. Eu pergunto, como diagnosticar, doutor? Se tem ou não, é visível ou não é? Esse é um ponto muito interessante, cara, porque existem casos onde as pessoas têm a trombose venosa, mas não têm sintomas. Sim. Aí é que é o problema, porque elas podem evoluir imediatamente para uma embolia pulmonar, que é a complicação mais importante, sem nenhum sintoma periférico. Mas outra parcela tem sintomas de dor, que é o mais frequente, a inchação das pernas,
onde se forma a maior parte desses coágulos, certo, é o que chama atenção e o que leva o cliente ao nosso consultório, né? Como diagnosticar isso? Certo. Primeiro pelo exame físico, quando existem esses sinais. E hoje nós contamos muito com o ultrassom vascular, onde a gente consegue enxergar e até onde nós não conseguimos examinar. Por isso que o ultrassom hoje está incluído no momento da consulta para o diagnóstico da trombose venosa. Eu pergunto, doutor, eu não tive nenhum disso, então eu não tenho que preocupar. Ou todas as pessoas deveriam ir ao angiologista para poder olhar se tem risco, não? O que o senhor indicaria? Porque às vezes não é uma coisa que a gente comenta tanto. Claro. A pessoa só vai depois que deu problema e tudo. Claro. Não existe isso. Eu vou ter que ir ao angiologista para pesquisar se eu tenho ou se eu vou ter tendência para trombose. Isso é uma pergunta muito frequente no consultório. Eu acredito que todos nós comportamos igualmente. Mas se você tem, por exemplo, familiares que já tiveram trombose, familiares próximos de primeiro grau, que já tiveram trombose venosa, eu acho que você pode ter, ou aquela pessoa pode ter, um fator genético determinante. Essas podem fazer uma pesquisa, mas de um modo geral não é recomendado fazer essa pesquisa em todas as pessoas, porque, para você ter uma ideia de estatística, a trombose venosa no Brasil ocorre para cada 1000 casos, 1. Então, assim, num contexto do país todo, ela acaba sendo importante, mas não é para se pesquisar em todo mundo. Sim. Tem pergunta aqui, os esportes radicais, artes marciais e outras atividades físicas podem provocar trombose? Eu acredito que não, até é benéfico por você ter uma boa movimentação da musculatura da perna que impulsiona todo o sangue. Então você não tem aquele fator que a gente chama de estase venosa, o indivíduo não está parado. Mas, na vigência de um trauma importante em decorrência desses esportes radicais, você pode sim, posteriormente, desenvolver uma trombose profunda. Certo. Né? Uma pergunta, doutor, também que chega, se tem algum tipo de alimentação que ajude a evitar o aparecimento ali dos trombos, que auxilie na circulação? Não tem. Infelizmente, a alimentação não é um fator que interfere no desenvolvimento da trombose venosa. Então, a alimentação é livre e não tem nenhuma interferência. Sequelas, doutor, porque existe a trombose superficial, superficial, né? E a outra. E a profunda. Quais seriam as sequelas delas? Ok. A mais temida, então, como nós já falamos aqui um pouquinho antes, é a trombose venosa profunda. E duas sequelas mais importantes da trombose venosa profunda, que geralmente são a embolia pulmonar, que pode ser precoce, logo após o aparecimento do trombo, ou pode ser um pouco mais posterior, tardia, né? Depois do aparecimento do trombo na perna. Certo. E a outra muito importante é o que nós chamamos da síndrome pós-trombótica, que é exatamente o aparecimento de varizes naquelas pessoas que não tinham previamente, que a gente chama de varizes secundárias, né? A um processo prévio, e também aquelas famosas úlceras de perna que às vezes vemos nesses ambulantes em decorrência de um processo anos antes do aparecimento daquele evento. Seriam tipo feridas? Feridas na perna. São as úlceras venosas crônicas em decorrência da trombose que entupiu, né? Os coágulos entupiram as veias profundas, impede então a movimentação normal do sangue nessas veias, e o sangue vai ficar estagnado abaixo daquele ponto, causando um aumento da pressão venosa na pele, causando então essas úlceras venosas crônicas, né? O diabético, ele está dentro do grupo de risco? O diabético está dentro do grupo de risco para as doenças arteriais, é um pouco diferente, né? A doença diabética lesa, ao longo de vários anos, as artérias, que são os vasos que nutrem os tecidos, e não as veias, são os vasos que fazem com que o sangue retorne ao coração. Tem faixa etária, doutor, para acometer mais as pessoas? Você diz a trombose venosa? Isso. Sim. Quanto mais evoluímos na nossa vida, evidentemente, outros fatores se associam. Então, estatisticamente, acima dos 40 anos de idade, a incidência da trombose venosa profunda, quando, volto a chamar a atenção, associada com outros fatores de risco, ela é mais incidente nessa faixa etária.
Tem pergunta chegando aqui, doutor, de Natal. Ai, que delícia, da Ana Carla. Ela pergunta o seguinte: estou sentindo ultimamente muita cãibra quando estou sentada. Mesmo em pouco tempo já me dá um formigamento. Gostaria de saber se isso pode ser o início aí de uma trombose? Olha, claro que não. Isso aí, os seus sintomas estão muito mais relacionados com a postura, né? Estar muito assentado, você acaba tendo esses sinais de queimação ou formigamento na perna, cãibras pela estase do sangue, pela pouca movimentação, mas isso não é efetivamente um sinal de que você vai estar desenvolvendo a trombose venosa. Tem algumas imagens que a gente vai mostrar, e o senhor podia falar um pouquinho para a gente, enquanto elas vão passando? Isso seria questões de varizes? Nesse caso, essa imagem aí sim, a pessoa ali da foto está mostrando as varizes na perna, sim. Mas é difícil falar se ali tem um comprometimento interno. Pelo que eu estou vendo aqui, basicamente varizes superficiais, nada mais. Aí neste caso, ilustra bem uma tromboflebite superficial, que é aquele caso em que a perna fica com inchação, está inchada e vermelha. Deve ficar quente também? Fica quente, porque os coágulos causam aumento da temperatura local. Outro caso de varizes superficiais, né? Que não geram efetivamente trombose. Esse diapositivo aí é muito importante, olha, mostrando a síndrome do viajante, principalmente em avião. Olha. É bom chamar a atenção que as viagens acima de 4 a 6 horas de duração é que vão levar a estase venosa, ou seja, o sangue circula mal da perna até o coração, propiciando a formação dos coágulos nas veias profundas da perna. Então a recomendação nestes casos aí é movimentar-se durante os voos, mexer bastante com os pés, o uso muito importante de uma meia elástica, né? Para isso a indicação do angiologista é importante. Não ingerir muitas bebidas alcoólicas e movimentar-se ao longo do voo. Essas são as indicações para diminuir. De quanto em quanto tempo? Água ajuda? Muito, porque a hidratação aumenta, né, o volume circulante e evita a desidratação. O ponto denominador comum é desidratação que ocorre nos voos. E a desidratação, tem que ser com água ou qualquer líquido hidrata? De um modo geral, qualquer líquido hidrata. De preferência, evidentemente, a água. Não pode ter álcool no meio, porque o álcool, junto com o ar-condicionado desses voos longos, leva a uma desidratação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.